Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos iniciar esse culto nessa manhã com o hino de número 114. Brilho celeste. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de poder, ó Pai, nos reunir para poder, ó Pai, te cultuar, para poder te louvar e te exaltar. Sim. Fica conosco nessa manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler a uma só voz alguns versículos do 1 João, capítulo 2, nós vamos ler do 15 ao 17, em uma só voz, esses 3 versículos. E os irmãos puderem se colocar de pé para fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo nem as
coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Podem sentar. Vamos agora para a parte do louvor. Bom dia, irmãos. Vamos colocar em pé para louvarmos a Deus.
Senhor, nós te damos graças pela bênção, ó Deus, de mais um dia que o Senhor nos concede, e aqui em tua casa, em tua presença, te pedimos, ó Deus, que o Senhor reine, ó Deus, em nossos corações, através do teu Santo Espírito nesta hora, através da tua palavra, que o Senhor, ó Deus, venha transformar as nossas vidas, a começar em mim, que o Senhor use, ó Deus, o teu servo em tuas mãos, ó Deus, que vai falar em teu nome, e recebe, ó Deus, todas as partes deste culto com adoração a ti, e perdoa os nossos pecados, purifica-nos, ó Deus, para que o Senhor possa nos aceitar em tua presença. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode ser sentada. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, 2 Crônica, capítulo 7. Nós vamos ler versículo 14. Segunda Crônica 7. Eu vou ler para os irmãos acompanhem o versículo 14. Segunda Crônica 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor possa assim nos abençoar. Nós vamos ter agora um momento de contrição na presença do nosso Deus, alguns minutinhos aí de oração silenciosa, para que o Espírito Santo de Deus esteja preparando o nosso espírito para ouvir o recado de Deus nessa manhã através do seu ungido. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeste, com vida, com saúde, e principalmente por essa oportunidade de estar novamente na tua casa, Deus, juntos com o povo teu, com os servos teus, com os filhos teus, para juntos, ó Deus, prestar este culto de adoração a ti. Senhor, nesse momento queremos nos colocar no altar da graça, Deus, pedindo perdão por tudo aquilo que hoje entristecemos o teu Santo Espírito, ó Deus, e que teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, a estar, ó Deus, firmados nas tuas palavras, nos teus ensinamentos, e que nesta manhã, ó Deus, nós possamos aprender mais de ti. Só usa o teu ungido, Deus, nessa manhã para falar conosco, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Deus, que sirva de edificação e consolo para as nossas almas. Que cada um dos teus filhos que aqui se encontra, Deus, saiam daqui, ó Deus, cheio do teu Santo Espírito, e que a tua palavra, Deus, permaneça nas nossas vidas, ó Deus, no nosso cotidiano, para que possamos cada dia mais, ó Deus, adorar e exaltar o teu nome. Muito obrigado, Deus, por esse momento aqui na tua presença. Senhor, continue conosco. Nós oramos gratos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pastor. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, no próximo domingo, esse tema, como enfrentar a solidão. Eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias no Salmo de número 23, um salmo bem conhecido. E vamos ler também
Esses outros 2 salmos são salmos relativamente médios, né? Não são tão grandes, eu creio que dá para a gente ler nesta manhã todos eles. Também aos que nos assistem em seus lares, que Deus possa estar também falando ao seu coração, e juntos estamos adorando ao Senhor nesta manhã. O Salmo de número 23, vamos fazer a leitura deste salmo a uma só voz, são apenas 6 versos, vamos fazer a leitura em conjunto, que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Agora o Salmo 25, agora lendo responsivamente: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, sem ter eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele nos guiará no caminho que deve destruir. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, bendiga Israel todas as suas transgressões. Salmo de número 40, responsivamente também. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço de perdição e o pecado lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Venha lembrar o homem que foi no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os abençoados na mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta
Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não te encontro os males que me cercam, as minhas iniquidades não passaram. Tantas que me pregam na vista, são mais numerosas que os meus cabelos na minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados, incorretos e vexame, os que me derramam a vida. Tornem atrás e culpas e me humilhem, os que se fazem do meu mal. Sofro perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem: bem feito, bem feito. Ó, quem diz que te humilham, todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Juntos. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, o privilégio que nos dá de podermos, nesta manhã de domingo, estarmos na tua presença. Obrigado a Deus pelo teu cuidado durante a semana que tivemos, a maneira como o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos proveu em cada uma de nossas necessidades. E nesse dia do Senhor, o Senhor nos permite estarmos neste local e o teu povo em tantos outros locais louvando ao Senhor, prestando culto de adoração ao Senhor. Receba, Deus, a nossa gratidão e que haja também nesse dia transformação de vidas para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, nesse tema que vamos estar meditando neste domingo e no próximo. Que possa, Deus, tu falar ao nosso coração, de forma, Pai, que sejamos também confortados e consolados através da tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos vivido esses dias aí de pandemia e onde a gente vai, a gente ouve praticamente a mesma coisa. Como é difícil ficar isolado, como é difícil ficar, de certa forma, confinado. Porque nós temos, de fato, a alegria, temos o prazer de estarmos juntos. E como é bom podermos já ter essa liberdade, né? Ontem estava conversando com o meu cunhado, com um cunhado que é pastor também, e lá na cidade de onde ele mora, ele lá foi proibido totalmente, mas alguns dias aí ninguém pode abrir templo, comércio, nada, ou seja, um lockdown, né? E a gente sente realmente, assim, de certa forma, meio que isolado, né, de todos. E é tão bom quando a gente pode estar em família, quando a gente pode estar também reunido na igreja, esperando, né, que a graça do Senhor, tão logo possível, possa resolver tudo isso, né, para que nós possamos voltar à normalidade mesmo, no dia a dia, em família, na igreja, no trabalho. E realmente a gente vê pessoas sofrendo, pessoas passando por momentos tão difíceis. E na época do salmista a gente percebe que também existiam problemas. No texto que nós lemos aí, em alguns momentos, no Salmo 23, vai dizer desse momento de aflição, né, de momento de angústia, porque Davi, os 3 salmos inspirados pelo Espírito Santo, foram escritos por ele, né? A gente vê assim, a sua preocupação, também tendo momento de aflição, momento de solidão, momento onde ele estava de fato sozinho. Quando ele lê e vê a vida de Davi, por vários momentos a gente vê eles fugindo, né, ali em alguns instantes, sozinhos, depois acompanhado de outras pessoas, mas no primeiro momento ele estava só, e a gente vê o desespero dele e de tantos outros homens de Deus. Então nós queremos compartilhar então essa lição, esse tema, né? Como enfrentar a solidão.
Uma conversa sobre solidão facilmente pode começar com as seguintes frases: eu não gosto de ficar sozinho. Alguém responde: eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Então veja, as duas palavras, as duas expressões, de fato é verdade. Eu, por exemplo, confesso, irmão, que muitas vezes eu gosto de ficar só, né? Quando a Célia, por exemplo, sai para passar uns dias lá com o seu pai no cuidado dela, parece que a gente aproveita melhor. Nós temos ali aquele momento a sós, mas não me sinto só, porque primeiro a presença do Senhor, primeiro que os filhos, e outra coisa que os filhos estão por perto, de quando em quando a gente se encontra. Mas aqui nós estamos falando de alguém que não gosta de ficar no meio das pessoas, né? As pessoas que estão depressivas, elas querem ficar isoladas, ficar ali sem contato com ninguém. A gente vê experiências aí das mais diversas, de alguns que chegam ao ponto máximo de tirar a própria vida, porque não quer ter contato com ninguém, e naquele isolamento, ou vamos dizer de certa forma involuntário, porque é por causa de uma circunstância de doença, mas muitas vezes chega ao extremo de tirar a própria vida. Mas há momentos que nós queremos estar sós, há momentos que nós queremos estar num silêncio, para onde podemos também estar compartilhando aquilo que Deus fala ao nosso coração. Se analisarmos com cuidado, veremos que essas duas opiniões se referem a coisas diferentes. A primeira pessoa referiu-se à solidão e a segunda ao isolamento espontâneo. E é muito importante distinguir um conceito do outro. Então, para esclarecer essas diferenças, vamos observar a vida do próprio Senhor Jesus. E a pergunta é: o que é a solidão? E aí nós temos uma definição, né? Há duas situações da vida de Cristo encontradas nos evangelhos que podem ser relacionadas a isolar-se espontaneamente e solidão, ou seja, podemos dar um sinônimo: abandono. Em Mateus 14, 23, Jesus escolheu ficar sozinho para orar. Note bem, ele não foi abandonado ou deixado só, foi sua escolha isolar-se com um propósito bem definido, ou seja, orar. Então, um isolamento espontâneo. E a gente vê isso na vida de Jesus em vários momentos. Mas há um momento na vida dele em que ele sente a desamparado, um momento onde ele sente só. Nesse texto diz assim, de Mateus 14, 23: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então, ao final de um dia já cansativo, um dia estressante, porque lidar com pessoas em algum momento de estresse, né? E Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas. E boa parte daquela multidão vinha a ele para buscar auxílio, ou cura, né, de pessoas endemoniadas, ou cura de enfermidades das mais diversas. Mas o fato é que mesmo depois de todo esse trabalho intensivo, né, durante o dia, ele ainda separa um tempo para estar a sós com Deus. Às vezes arruma aquela desculpa: não, eu não tenho tempo. Olha, não é verdade. A gente vê pessoas que têm muito mais atividade do que nós, né? Escreve livros e faz tantas outras coisas e tem tempo para estar a sós com Deus. Aqui Jesus fala em Mateus 6, quando fala da oração: olha, vá para o teu quarto, ora em secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará. E às vezes a gente usa aquilo que não é nosso, ou seja, o dia do Senhor, para fazermos as nossas atividades e deixamos de estar na presença do Senhor. Então, que Deus tenha misericórdia, que nós saibamos entender e aplicar isso na nossa vida de uma forma muito firme, decidida, definida, para que nós possamos estar sempre servindo ao Senhor. No relato da crucificação em Mateus 27, temos um momento em que o próprio Jesus tomou sobre si os nossos pecados e então se sentiu muito só, clamando a Deus em oração, exprimindo tal sofrimento. Naquele momento Jesus experimentou solidão, isto é, isolamento forçado. É lógico que ele sabia que deveria ir para a cruz. Tanto é que quando a gente vê no final de cada evangelho, ele vai usar a expressão, né? Chegada a hora. Ele tinha consciência disso. Lá no jardim de Getsemane, ele ora intensamente ali, naquele momento orando a sós, deixa seus discípulos com uma certa distância e retira-se um pouco mais adiante para orar a sós. A Bíblia diz que ali ele estava em aflição, em agonia. Tal sofrimento que a Bíblia diz que os seus suor, as gotas do seu suor se transformavam em gotas de sangue, ou seja, antevendo o que vinha pela frente. E às vezes nós tentamos, ainda que nós não visualizamos o amanhã,
mas também passamos por aflições. Nós estamos vivendo isso em família, algumas pessoas sofrendo, passando aí momentos difíceis, mas a gente sabe que amanhã pode ser diferente. Mas nós não podemos prever, como o Senhor Jesus previa aquilo que estava por acontecer, e por isso ele já está sentindo na pele a dor da separação, a dor da angústia da cruz. E aqui eu coloco um quadro comparando esses dois momentos de isolamento espontâneo e isolamento, ou solidão ou abandono. Não sei se os irmãos lá no fundo dá para ler, mas o quadro aqui não deu para abrir mais, né? Mas primeiramente, isolamento espontâneo, o que é? É tempo a sós. Ou seja, você decide separar um tempo ou na igreja, ou na sua casa, ou em algum lugar, que às vezes a gente sai para um lugar mais reservado, né? Para estar a sós. Mas solidão é tempo a sós involuntário, ou seja, a pessoa não quer passar por aquele momento, mas por causa das circunstâncias que o cerca, ele acaba tendo esses momentos. E qual a razão? No isolamento espontâneo, trabalhar num projeto ou área específica da sua vida. Ou seja, nós separamos um tempo, seja para nos preparar pessoalmente, profissionalmente, ou até mesmo espiritualmente. Às vezes nós temos, né? Eu, por exemplo, quando vou estudar, vou preparar o estudo, eu entro no escritório e fecho a porta, porque eu saio daqui, eu quero ficar tendo esse tempo, sem incômodo. Embora hoje eu não tenha muito problema, mas de quando os netos chegam por lá, e aí tem que fechar a porta, porque senão toda hora eu estou lá mexendo, né? Então, ou seja, é necessário que nós separemos esse tempo. E o isolamento, ou solidão, ou abandono, que é questão diversa, que precisa de tratamento. Então, quando a pessoa está nesse quadro, precisa buscar ajuda aí da medicina. Agora, quanto tempo dura? No isolamento espontâneo depende do propósito e das circunstâncias. Alguns demoram dias ou semanas, outros dependendo do que ele vai fazer, né? Mas algo que ele resolve por si só. E a solidão depende dos motivos e da forma de enfrentar a situação. Agora, como lidar com o isolamento espontâneo? Planejar e pedir ajuda de alguém mais experiente se necessário. Então, eu estou passando por um problema, eu busco ajuda, busco acompanhamento. No caso da solidão, né, aconselhamento espiritual ou tratamento médico, dependendo das causas. Quais as consequências? Primeiro, isolamento espontâneo, vigor, renovação e entendimento. No caso da solidão ou abandono, tristeza, amargura, desânimo, inquietação, caso não seja tratado. Então veja a diferença entre o isolamento espontâneo e o isolamento involuntário, ou seja, abandono. Podemos concluir então que isolamento pode ser um tempo a sós, planejado e com objetivo específico. A solidão é a dolorosa constatação de que não existem relacionamentos significativos na vida, independente de quantas pessoas estão ao nosso redor. Às vezes nós hoje até vivemos isso, às vezes estamos no meio do povo, mas nos sentimos sós, por falta desse relacionamento, dessa interação que às vezes precisa haver entre nós. Enquanto aqueles que estão passando da solidão ou no isolamento involuntário, ele não quer estar no meio, ele quer se isolar mesmo, porque ele está passando por alguma dificuldade. E eu aqui faço uma pergunta nas duas, faz uma aplicação. Você já viveu momentos de isolamento espontâneo ou comunhão com Deus? Em comunhão com Deus? Ou suas experiências quando você está só têm sido dolorosas, de opressão e de dor? Eu não sei se alguns irmãos já passaram, né? Ou já passou, se alguns irmãos já passou por essa experiência, né? De ter esse momento a sós com Deus. E como isso faz bem para a nossa alma. E nós precisamos desses momentos. A gente vê nos homens de Deus, todos eles, quase sem exceção, eles tinham esses momentos a sós com Deus. Alguns um tempo mais prolongado, outros um tempo menos prolongado. Mas também houve situações desses homens de Deus, onde eles tinham um momento de isolamento, de indiferença, né, por causa da opressão pela qual eles viviam. Ora, o que a Bíblia diz? A Bíblia e a solidão. Além de Jesus, que nos ensina sobre solidão através de sua vida, existem outros personagens bíblicos que também passaram por momentos como esses e que servem de apoio e ensino para nós. Por quê? Porque se eles passaram, eu quero crer que todos eles, talvez sem exceção, eram homens mais consagrados, mais dedicados, que tinham mais tempo com Deus. E muitos deles, de boa parte deles, passou por esses momentos de solidão, de isolamento, né, e até com medo, e alguns deles até pediram a morte para si. Para mostrar o quê? Que eles eram, como diz lá Tiago, né, para ser prevenido, eram homens sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos,
que nós. Graças a Deus Ele chamou homens comuns para a sua obra, que eram sujeitos às mesmas questões que nós e que às vezes enfrentavam lutas semelhantes e sempre são modelos para a vida de cada um de nós. Então, ou seja, às vezes nós passamos por um momento, mas por que eu? Por que eu? E quando a gente olha para a palavra de Deus, vai ver que muitos desses homens de Deus passaram e todos eles se venceram. Todos eles, de fato, tiveram vitórias. Por quê? Se achegaram àquele que podia ajudar, aquele que podia dar condições, dar força para sair daquele quadro. Comecemos pelo relato da criação, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, ou ficasse só, pois os animais não eram companhia equivalente. O fato de Deus perceber e suprir essa necessidade nos mostra a interdependência e a necessidade humana de se relacionar. Então veja aqui, na criação nós conhecemos muito bem o relato de Gênesis 1 e também 2. Lá Deus faz Adão e por um período, a Bíblia não fala por quanto tempo, mas o fato é que ele por um tempo ficou só. E posso imaginar ali, né? Ele vendo todos os animais, cada um com seu pai e ele sozinho. Mas a Bíblia diz que Deus viu, né? Percebeu que não era bom que ele estivesse só. Daí é um dos textos que inclusive a gente usa, né? Nos casamentos, né? Para mostrar essa importância de estarmos juntos, um apoiando o outro, um sustentando o outro. Aquilo que Salomão vai dizer bem mais tarde, algumas centenas de anos mais tarde, mostrando em Eclesiastes, né? Quando fala do capítulo 4, ele vai dizer: é melhor serem dois do que um, porque em um caindo o outro levanta. Então, ou seja, é importante esta comunhão, esse interagir, né, do casal e da família como um todo. Grandes líderes do Antigo Testamento também passaram por momentos como esse. Podemos citar Moisés quando matou o egípcio, Elias na caverna, Jó quando sofria e mesmo cercado de amigos não encontrou neles companhia, pois apenas estavam lá para condená-lo, e outros, Oséias, Jeremias, Neemias, etc. Então veja, no primeiro momento, Êxodo 2 menciona Moisés, quando ele sai para visitar o seu povo, ele vê lá um egípcio, né, ali espancando um judeu, ele toma, vamos dizer, as dores e mata o egípcio. E no dia seguinte ele vai chamar a atenção de dois judeus que brigavam, e aí ele é questionado: você pensa em me matar como fez ontem? E opa, descobriram. E aí vai passar um tempo no deserto, no primeiro momento a sós, ali fugindo então, da ira do faraó. E Elias na caverna, depois de ter aquela experiência ali que ele é ameaçado pela rainha Jezabel, ele passa um tempo a sós, e lá ele fica isolado por um bom tempo. E Jó, que nós conhecemos também a sua história, ele, embora tivesse amigos, e a Bíblia diz lá no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, que os seus amigos, 3 amigos, ele faz, né, são 3, é Zofar e outro, eu não lembro o nome dele agora. Ele estava ali sentado, ficaram 7 dias sentados com ele na cinza, vendo o sofrimento, e a Bíblia diz que eles não disseram uma palavra, mas quando se levantaram, começaram a acusar. Então ele precisava de um momento de apoio, de sustento, mas ele agora começa a criticar, condenando aquele amigo que estava sofrendo. Então veja, irmãos, às vezes nós passamos por esses momentos também, nós não somos muitas vezes compreendidos, e graças a Deus temos um Deus excepcional, um Deus maravilhoso, que nos conforta através da sua palavra, e também usando pessoas à nossa volta. Ainda podemos observar no Novo Testamento todos os mandamentos de mutualidade, aqueles que terminam sempre com a expressão uns aos outros, que indica a importância de não andarmos sozinhos. São mais de 30 exemplos de solidão no Novo Testamento. Então veja, há muitos exemplos, e eu destaquei aqui alguns desses textos aqui, para que nós leiamos aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram, repetindo o que o Senhor Jesus havia dito, dessa mutualidade que devemos praticar no dia a dia. Às vezes nós queremos viver um pouco isolado, e a Bíblia diz que isso não é bom. Então até que nós vimos lá no livro da criação: não é bom que o homem esteja só. E aí algumas vezes nós aconselhamos os jovens, né, no seu namoro: cuidado, evite ficar muito tempo a sós, porque a tentação é algo que incomoda o nosso coração, a nossa mente, por causa da nossa natureza pecaminosa. E quando a gente está só, aliás, há um ditado, né, que mente vazia
é a oficina de Satanás. Então, se nós ficarmos desocupados, ficarmos a sós, vai sobrar tempo para ficar pensando em coisas ou fazendo coisas que desagradam a Deus. Ali perto de casa, onde eu moro, tem um jovem lá, ao que parece, teve algum problema na área de dependência química, e a gente percebe assim, o tempo todo que ele passa ali, ele está lá com o seu celular, ou falando, ou vendo alguma coisa, imaginando, né? Pessoas que não trabalham é um problema, é complicado, e a gente tem que tomar esse cuidado, não como diz lá Filipenses 4:8, né? Ocupar a nossa mente com algo que edifica, com algo que é bom, com algo que instrui, que nos capacita para a vida. Eu transcrevi então algum desses textos, e se os irmãos quiserem ler comigo, seria muito bom também. Diz o Senhor Jesus, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que faltou um Rzinho, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então vejam, irmãos, no amar, né, no suportar, no consolo, no perdoar, no confessar. Então vejam, são várias situações que a Bíblia está dizendo: olha, faça isso uns com os outros. Porque fazendo assim, como eu disse, há mais de 30 exemplos dessa expressão, para que nós nos apoiemos, para que nós nos ajudemos mutuamente. E quando a gente faz isso, a gente só recebe bênção. Quando a gente é egoísta, né? Quando a gente quer ser individualista, pessimista, a gente quer resolver sozinho. Aliás, nos nossos planos, na maioria das vezes, a gente faz do nosso jeito e depois não deu certo, a gente procura a ajuda de Deus ou de alguém. Então não espere chegar ao fundo do poço. Percebeu o primeiro problema, o primeiro sintoma, peça ajuda primeiramente a Deus e àqueles mais experientes, mais maduros na fé, para que possam também nos ajudar. E eu finalizo aqui hoje esse nosso estudo dizendo: esses textos mostram o que é solidão e nos avisam que todos podemos enfrentá-la um dia, mas também trazem o consolo da vitória sobre ela através da confiança e do relacionamento com o Deus soberano. Então, ou seja, a solidão é algo que está presente na vida do ser humano, uns voluntários, outros involuntários. Eu louvo a Deus porque, pela sua graça, bondade e misericórdia, eu nunca tive esse isolamento involuntário. Mas algumas vezes, não muitas, né? Mas algumas vezes eu tive a bênção de ter esse isolamento voluntário, para aprender um pouco mais, para meditar um pouco mais. Aliás, diariamente eu faço isso em relação à leitura da palavra. Como eu disse, eu vou lá no meu cantinho, tenho ali o meu tempo a sós com Deus. Ou seja, eu decidi fazer isso todo dia, para que eu possa ler a Bíblia todos os anos, pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Eu creio que nós só temos a ganhar com isso, né? Como os homens do passado, a gente vê exemplos de Moisés, nós vemos Elias e outros, né, que ficaram. Você imagina que quer ficar 40 dias no isolamento voluntário para buscar a presença de Deus? E a Bíblia diz de Moisés que esse momento foi tão especial, tão importante, que quando ele volta, ele tinha que colocar um véu porque o seu rosto brilhava. Ou seja, o fato de estar na presença de Deus nos torna pessoas diferentes. Quando nós ocupamos nosso tempo a sós com Deus, nós vamos ter muitas vitórias que nem nós mesmos imaginamos. Aliás, é isso que está no Provérbios 3:20, né? Que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de podermos, de fato, em meio ao dia a dia, dentro desse momento que estamos vivendo, né, de isolamento social, de distanciamento, que nós possamos desfrutar também, não apenas deste momento físico, mas também espiritual, para estar na presença do Senhor e crescendo, né, e aprendendo, porque de fato, se nós não assim fizermos, vamos ter dificuldade para enfrentar o dia a dia
e as adversidades. Que o Senhor assim nos abençoe. No próximo domingo, então, nós estaremos dando continuidade a esse estudo, falando sobre o sofrimento, da solidão. Então, que Deus nos dê graça para que nós aprendamos e nos confortemos através da sua palavra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que nos dá de podermos abrir a tua palavra e ver através do teu servo, lá do passado, o rei Davi, homem segundo o teu coração, mas que passou por momentos tão difíceis, momentos, ó Deus, de aflição, momentos realmente de isolamento involuntário, tendo que estar fugindo para que sua vida não fosse ceifada, mas foi alguém que estava sempre presente, Pai, diante do Senhor, reconhecendo o teu cuidado, como ele mesmo diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui neste caminho, e que também nos ouve em seus lares. Ó Pai, que o Senhor esteja sondando, que o Senhor esteja, Pai, dando graça, para que mesmo passando por algum momento de aflição, a tua presença se faça constante, e que nós, ó Pai, diariamente possamos de fato ter esse momento a sós contigo, buscando, Deus, o fortalecimento espiritual, olhando, Pai, para o Senhor Jesus Cristo, o maior exemplo, como autor e consumador de nossa fé. Ó Deus, muito obrigado por este tempo, obrigado pela tua palavra, e também guarda-nos de volta aos nossos lares, leva-nos sob a tua proteção e graça, e prepara-nos, ó Deus, para o culto logo mais, que estejamos aqui com alegria, com disposição e com desejo, Pai, de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós te louvamos e te bendizemos também, ó Deus, por aqueles que o Senhor tem restaurado em relação à sua saúde. Rogamos por aqueles que sofrem, que estão passando também por momentos difíceis nos hospitais, em seus lares, diante, Pai, dessa pandemia que tem assustado o mundo. Mas, Senhor, aqueles que são teus filhos, que recebam o consolo, o conforto e a direção do Senhor. Nós oramos, Pai, grato no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, a comunhão, a consolação, a bênção, o poder e a doce presença e companhia do Espírito Santo de Deus, conosco esteja, conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.